Rancho e Roça. Cláudio Bombeiro. Estou aqui em cima no Morro do Chapéu, em Três Forquilhas. Estou chegando na casa de um cidadão amigo para conversar com ele e vocês vão conhecer a partir deste momento. Bom dia. Bom dia, senhor. Como é que é o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Como é que é o seu nome? Meu nome sou mais conhecido por Bento, mas o meu nome completo, José Bento de Souza. José Bento de Souza. Sim. Que comunidade é essa que nós nos encontramos aqui, que o senhor mora aqui? Aqui é Alto Morro do Chapéu. Alto Morro do Chapéu. O número de casa como de fato a que a gente usa é a caixa da luz 154, Alto Morro do Chapéu, Três Forquilhas. Três Forquilhas, município de Três Forquilhas. Dá para sentar para conversar um pouco? Pode trocar umas ideias? Vamos sentar mais, dar um bom dia aqui para conversar mais tranquilo. Como é que tá, senhora? Tudo bem? Bom dia. Tudo. Bom dia. Como é que é o seu nome? Tereza de Lima Souza. Dona Tereza de Lima Souza. Aqui é a esposa. A sua esposa? Sim. E sim, queremos nos identificar. A esposa do seu Bento. Agora, quanto tempo o senhor mora aqui nessa localidade? Aqui na localidade mesmo, aqui? É. Um tempo, ou na região aqui? Na região. Aqui, temos aqui 42 anos. Aqui. 42 anos. 42. Mas nasci aqui em cima aqui um quilômetro, mais ou menos aqui. Mais para cima? Mais para cima, aonde eu nasci, é mais ou menos um quilômetro daqui para cima, há 77 anos. E então 42 42 anos faz que eu mudei para aqui. Então 77 anos é a sua idade? É a minha idade. 77 anos morando no Morro do Chapéu direto. E aqui, qual é a peculiaridade do Morro do Chapéu com referência à comunidade que já foi agora reconhecida como quilombola? Como é que foi isso para vocês, moradores dessa localidade, receber esse reconhecimento que até demorou para ter sido reconhecido? Aqui, toda a vida nós fomos reconhecidos aqui, já nós tínhamos umas 25, 30 família de cor. E a gente sempre foi trabalhando aqui. Então, a gente toda a vida a gente se deu com todo mundo, toda a vida a gente se deu bem, teve uma época que a gente tinha, assim, teve umas divisãozinhas de entro e core e tudo, mas o mais a gente toda a vida se deu bem, por esse tempo todo aí, graças a Deus, sem ter desavença com ninguém, sem ter inimigo, e o mais, aí, trabalhando toda a vida se respeitando, e me sinto bem com esses anos todos que temos aí. Então, aí de 30, 40 anos para cá, 30 anos que foi municipado, porque isso aqui era o segundo distrito de Torres. Então, era mais dificultoso até para a gente viver. Mas depois que é município, a gente se achou bem mais favorável. Começou a vir as melhorias para a região. Foi bem melhor, porque antes aqui era difícil, Cláudio, até a gente se criou, me criei primeiro lá em cima, trabalhei bastante, uns quantos anos fazendo trabalhava mais serviço pesado, eu e a mulher e o filho desde 7, 8 anos trabalhando comigo, e era o que a gente trabalhava mais aqui, era com cana de açúcar. Então era um serviço pesado, mas foi onde eu fui na minha vida mais, foi depois que comecei com cana de açúcar, mas antes era com banana, e antes mesmo era só o milho e feijão. Fazia uma plantação por ano e o resto tinha que só ir limpando depois até para plantar. Passava aquele ano, então plantava, como se diz, como para comer.
Então Sim. nunca sobrava nada. Subsistência. Então era toda a vida, o serviço é toda a vida as coisas mais apertadas. Depois então a gente foi realizando, se ajeitando, Sim. e graças a Deus a gente aí não é que a gente tenha muita folga, mas dá para ir vivendo. A perda não tem, mas foi muito sacrificoso toda a vida. Eu nunca fui empregado, funcionário de ninguém. Toda a vida eu só trabalhei com meu pai até os 20 anos, que casei com a gente. Naquele tempo a gente trabalhava com os pais. Então, desde 7 anos a gente trabalhava direto com os pais. Então, era mais pro fundão lá. Lá no fundão. E eram os que os pais davam, não era só o meu. Era quase todos os pais. A gente trabalhava aquele tempo todo sem salário, trabalhava no bolo, junto. Então trabalhava o tempo todo, namorava, casava. Então o que os velhos davam para nós, os pais, era um ano dava comida, dava despesa toda. Ficava um ano no costado. Era. Então era um ano eles davam a casinha, a comida. Então um ano depois o filho fosse se virar. Era assim. Então a gente era o que trabalhava o tempo todo, até 20 ou 25, até casar, era mandado por eles. Então quando casava, então um ano eles davam aquela despesa toda para a gente se formar. Se firmar. Então era assim, que era a minha convivência. Eu trabalhei muito, o Cláudio, desde solteiro, por causa que em vez de um sábado, o domingo, eu era mais grisote, já fui toda a vida assim, mais influente, a roça. Eu em vez de sair sábado e domingo, porque eu tinha uma promessa de não trabalhar em sábado, porque a mãe tinha perdido já um filho mais novo do que eu, e eu, na mesma época quase, então deu um negócio, eu tive praticamente morto. E esses o casal, fizeram uma promessa de não trabalhar em sábado. Sim. Então, para mim, uma promessa para mim, se eu vivesse, que não trabalhasse em sábado. E a promessa era para o senhor cumprir. Isso. Então, foi uma coisa assim, que a gente toda a vida teve aquilo. Então, sábado nosso era sagrado. A família, ninguém trabalhava. E eu, com a promessa, era minha. E eu, depois de maiorzinho, com interesse de ter alguma coisa, eu trabalhava. Sim. Mas a família não, mas eu fazia os meus bananazinhos tudo em sábado, domingo, limpava e tudo, e fui formando. Eu sei que quando eu casei mesmo, eu já não dependia quase do Zé, mas eu fazendo em sábado e domingo. Aí, em vez de eu ir para a folia... Encurtou aquele ano daí. Então, eu trabalhava encordoado. Depois de maiorzinho, daí já comecei a sair, fazer futebol, mas o sábado eu trabalhava, o dia que precisava trabalhar, domingo até meio-dia, eu trabalhava. E quantos irmãos o senhor era? Nós éramos de 12 irmãos. 12 irmãos. 12 irmãos. Eu ajudei, eu sou o sexto. O sexto. Então, eu ajudei a criar a metade dos meus irmãos, ainda ajudei. O senhor tinha responsabilidade com os mais novos. Isso, eu ajudava esse também. Então, Cláudio, era o que nós fazíamos aqui, em sábado, domingo, para a gente ter uma roupinha melhor, ou uma coisa assim diferente, que precisava, que os pais não tinham condições de dar. O que eu fazia era as colheitas, porque primeiro a gente plantava por esses morros tudo aí, plantava sacos e sacos de semente de milho. Então era o mais, a gente tem que falar bem mais era os alemão, faziam aqueles roção e colhiam o milho nas coivaras e ficava muito milho. Então sábado e domingo, quando eu não estava na roça, eu estava lá catando milho para vender, para comprar uma roupa, um sapato, uma coisa que eu interessasse. Eu ia, sábado, em vez de eu estar na folia, eu ia juntar aqueles milho, catava feijão. Isso aí, eu acho que até a minha esposa, tu teve também
teve também nessa lida, juntando aí depois. Casado, nós era solteiro, depois de casado, não. Ela era solteira também, nós morava perto até. Também, e catar os milho e feijão pra gente sobreviver. E esse era o Daíra ou era o... Trabalhava daí por dia para esses outros colonos, que eram os outros, o senhor falou dos alemães? Não. Já era da propriedade mesmo de vocês? Não, era da propriedade desse. Então excluía o milho aquele, não. Aí a gente só pedia para ir lá colher o resto que ficava para trás. O Daíra. Então a gente ia lá, catar, como se diz. Entendi. Então, aí arrumava aí 10 ou 20 ou 30 quilos, um saco, aí era muita distância, por dentro de coisa, deixava muito. E quem tá procurando para achar, daí a gente ia em tudo quanto era cantinho e achava aquela espiga de milho, vinha contente de ser com aquilo, botava, chegava em casa, debulhava o milho, secava e vendia, tu já tinha, não era para comer, porque para comer, já deu toda a vida dos pais. Toda a vida a gente teve o que comer. Era comida mais grosseira. Era comida mais grosseira, mas era comida forte. Então, era para comprar uma roupa, um calçado, uma coisa interessava nas coisas assim. Ou comprasse assim uma bicicleta, ou queria uma bola para jogar, daí então comprava o dinheiro aí daquele. Um lote de galinha, então, um cavalo. Então era o que a gente fazia na época, era isso. Porque tu sabe, e o que nós ganhava, Cláudio, eu cheguei a pegar. O pai trabalhou bastante, trabalhava aí com os alemão, que nós tínhamos alemão aqui forte, que era a nossa sorte, porque toda aí tem que ter um mais sorte que o outro, né? Toda vida tem que ter. Então, nós tínhamos sorte, ainda tinha uns alemão aí que eram fortes, assim. Então, o meu pai ajudou a criar nós, ganhando, trabalhando no jornal, como se diz, trabalhando por dia. Por dia. E sabe quanto é que eles ganhavam por dia? Eles ganhavam por dia trabalhando no Machado aí, ou em qualquer, ou no Machado, ou na foice, ou na enxada, o preço era um só. De manhã, era de sol a sol, não era por hora, era de sol a sol. Quando tivesse, não saiu, o sol tinha que estar na roça. E quando o sol entrava, estava escurecendo quase, saía. Não era dizer que trabalhava das 8 até as 6 da noite, não. Era durante, enquanto tinha dia. Esse dia podia dar 8 então, para 10. Era o dia. E ganhava, sabe quanto na época? Trabalhava muito tempo. Eu cheguei a trabalhar ainda, uns poucos, mas trabalhei. Trabalhava um dia todo, um dia desse todo puxado, dava 1 quilo de carne. 1 quilo de carne. 1 quilo de carne. Então, trabalhava o dia, só dava 1 quilo de carne. Então, hoje, cara, eu me acho assim, que acho que todo mundo que se queixa de hoje, mas é por isso. Porque hoje tá bom. Porque qualquer uma criança, qualquer um moleque aí de 12, 13 anos, se trabalhar, ele tem uns 120, 130, 150 conto por dia. Por dia. Dá quantos quilos de carne? A carne subiu, mas o salário desse também subiu. Então, como de fato, o meu também subiu, porque eu trabalhava por 1 quilo de carne. Hoje eu vou na roça apurar carne, que cara que tá, mas dá 5 quilos. Então, eu acho uma vantagem muito grande que deu tanto por cento a mais. Então, eu acho essa vantagem assim que hoje qualquer um que se queixa porque eu não tenho apertado. Não. Hoje em dia, eu digo e não tem segredo. Hoje não tem, ou passa fome, Cláudio, se você evadiu. Se não tem como. Tu trabalha um dia, tu come a semana toda. Por o preço que tá, mas tu trabalhou 2 dias na semana, tu já sabe que tu tem para tu comer a semana toda. Então, eu acho que a diferença é muito grande. Em vez de ganhar, que nem eu cheguei a ganhar, e os meus pais me criaram assim, ganhando o salário do dia desse para comprar 1 quilo de carne no fim do dia, vê que a diferença é muito grande. Hoje qualquer moleque trabalhando, dá 5 quilos de carne. Então eu acho essa parte aí muita vantagem. Então a gente foi aguentando e graças a Deus a gente foi se ajeitando, trabalhando, caprichando, né, para criar. Eu tenho 6 filhos, graças a Deus, está tudo criado. Eu tenho um filho morto já também, morreu um. Então tenho 5 filhos aí. Todos eles, graças a Deus, não é dizer que são
que tem folga. Mas a P também não, mas vive tranquilo. Nós também, a gente... Todo mundo trabalhando. Hoje em dia a gente eu tenho, graças a Deus, eu tenho terra de minha. Nunca foi preciso quase pagar renda de terra. Eu tenho os terreninhos, eu tenho um gadinho, a gente tem carro. Hoje eu tenho 2 carros, graças a Deus, não devo nada, não são o bom carro fino, mas tenho 2 carros para mim trabalhar e um para passear. E antes, isso não faz muitos anos, só quem tinha carro aqui na época, que só não era município ainda, quem defendia esse povo aqui, tudo era eu, porque quase toda a vida eu tinha uma Kombi velha e um Fuca, era o que atendia esse povo daqui a Torres. Para levar para o negócio de saúde? Para levar, tanto para ganhar a família, que eu fiquei empenhado aqui no Rio, que nós não tinha, na época nós não tinha barragem, nós não tinha nada. Só passe rio. Deu em meio de... Era em meio de junho, julho, eu tive empenhado aqui nesse rio, aqui do fundo do Chapéu, muito, com a Kombi, meti a Kombi de dentro do rio para ir buscar as mulheres para ganhar família. Então, elas estão gritando, chorando de dor dentro da Kombi, eu não poder sair, ter que voltar para trás, ir lá num proprietário, um agricultor, buscar uma parede de boi e para tirar a Kombi dali para mim seguir viagem, de eu tirar o pezinho do sapato, meter na água e ir lá e destrancando pedra e tudo para bem de tirar a Kombi da água, que estava trancada, como tu sabe, ela onde aprendeu qualquer pouquinho. Uhum. Então eu tive esse sacrifício. Só quem tinha carro na época aqui, que isso deve de fazer uns 50 anos, quase uns 50. Eu tenho 77, eu casei com 20, há uns 50 anos, aqui quem tinha carro para defender esse povo aqui era eu, tinha o meu, o seu Zezinho tinha um Dorjão, que não tinha carro pequeno, ele ajudou muito com isso, seu Zezinho, o seu Zezinho, Ofumante. Ele teve muito tempo com o carro, ele defendia também o povo quase no mesmo lugar, quando eu não podia, ele atendia com o carro, o caminhão dele, ele ia caminhando também, defendeu. Então, a minha vida foi essa aí, por esse morro todo aí, quem fazia essa parte aí era eu. Então, depois que foi município, claro, e veio aumentando, depois de 32 anos para cá, é município, a gente ainda trabalhamos bastante, então eu cheguei a pegar o apelido no meu carro, numa época, o carro era ambulância. Ambulância que eu puxava. E também, Cláudio, nunca cobrei nada de ninguém, nunca. Alguém que vê assim, me dava o que queria, nunca preço no meu serviço, nunca, ia por livre vontade, era preto, era branco, era tudo, aonde me chamasse, precisasse, até agora ainda está dando esse mesmo sistema, então me criei nessa me criei com o povo nesse sistema, ajudando toda a vida, e graças a Deus até agora, eu não me senti assim fracassado porque ajudei. Claro que não. Eu me sinto bem por eu ter ajudado. Porque aquele que foi ajudado também se lembra, foi ajudado. Nunca me neguei. Então, era o que tinha a condução desde desse tempo todo, mas foi eu. Então, depois que veio o município, foi melhorando. Graças a Deus, agora nós, aqui a gente sabe, que temos, de cada vez, de cada vez ele vem numa paz, vem melhorando. Não é por a gente agora dizer, eu estou falando agora no meu partido. Não, nós já tivemos prefeito bom, cada prefeito que entra ali, tem gente que gosta de dizer, não, fulano não fez nada. É mentira. Cada um fez um pouco, né? Todo mundo faz um pouco. Diminuir desses prefeitos, tudo que foram ali, 6 prefeitos, todos eles, alguma coisinha fez. Um fez mais, outro fez menos, mas tudo fez. Então, o prefeito melhor anterior
A não ser agora, que parece que vai até dar meio parecido, o prefeito melhor que nós tivemos aqui foi o finado Rubens. Então, esse homem ali levantou isso bem, que ele estava praticamente quebrado. A gente até estava nervoso que o município ia cair. Então, o Rubens, depois, quando ela estava mesmo, querendo mesmo cair despencando, o Rubens levantou. E, graças a Deus, depois continuou, e agora nós temos uma ótima prefeita, mulher, porque tem muita coisa que porque é mulher, sabe como é que é isso? Não tem mulher porque tem o machista. Agora, eu me empenhei como presidente do partido a ajudar essa mulher e botei ela no poder, e graças a Deus, Cláudio, por enquanto, eu acho, se continuar assim, vai ser melhor ainda para nós, não para mim, para nós. Melhor ainda do que o finado Rubens. Por o jeito que essa mulher, a competência que ela tem, isso é uma coisa que eu não precisa eu mentir, porque tu tá vendo, tu conhece bem aqui nos cantos, tu sabia como é que estavam essas estradas, ela sofreu agora 2 enchentes dentro de 90 dias, da coisa mais feia, e graças a Deus tem uma estrada hoje que é praticamente 100%, está quase 100%, pronto. Tá. Então a gente vai fazer mais uns pedacinhos de casamento, na saúde, aquela correria que a gente tinha de atores e passar com remédio, quem não tinha, morria e não tinha um recurso. Não, nós, graças a Deus... Tudo isso melhorou, né? E dos 12 irmãos que o senhor tinha, ou tem alguns ainda que estão vivos ainda, dos 12 que o senhor... Dos 12 irmãos? Não, nós temos com desses 12, eu, o Beco, o Daço 4. 4? E sem filho, a mulher não tem manhã. Nós temos 4 homens. 4. E era meio por meio, 12, era 7 mulheres, 6. E isso. Era 5. Era 5 e 7. Era 12, entre tudo. Temos só em... E dos seus pais, o senhor lembra de quanto eram seus pais, irmãos, assim, seu pai e sua mãe? O pai tinha um irmão só, né? O pai era só 2. Só 2. E a mãe, não, a mãe já tinha bastante. A mãe já tinha bastante irmão. A mãe tinha 6 irmãos. E o meu pai, eu me lembro, era só um. O senhor falou que na época, quando era mais jovem, plantou cana-de-açúcar. Uhum. E essa cana-de-açúcar era para quê daí? Era para quê? Para fazer corante. Corante? Corante ali até na época quando eu já estava já melhorzinho, que já pude comprar a boi e comprei aí engenho e tudo, nós plantamos, eu até plantava com o falecido Ló nas minhas terras, e eu fazia o açúcar para mim, eu tinha também, ele encheu a minha terra de cana, e eu fazia a meia e entregava prontinho para ele. Eu e ele safremos, isso foi em 74. Tu não te lembra da enchente de 74? Lembro. Ainda me pegou um pouco de açúcar no engenho, lá em 74. Eu me lembrei, deu aquela enchente muito grande, até pegou um pouco até e o engenho onde é que era esse engenho? Lá no morro. No morro, e arrebentou uma vertente dentro do andame, do engenho. Eu tive que até os açúcares, nós embalávamos tudo com 30 quilos, e tive que virar os caixão de 30, 40, sabe o que a gente fazia? Tive que virar os caixão de boca para baixo e botar os açúcares ensacados em cima, que deu um gentão, até que a água, depois nós vimos que pudemos furar para a água sair, então a água estava pegando naquele açúcar. Isso, mulher, eu safei um ano todo, cara, inverno e verão. Era abelha, era marimbondo mordendo por beijo da gente, porque a gente ia tomar guarapa e no verão só comer. Aí o bicho vem, né? Então facilitasse o marimbondo,
o abelha estava mordendo na vazia, a gente estava sentado ali, facilitava, mordia a gente. Então, sofremos um ano todo, um inverno, começamos num verão, começamos no inverno, sofremos um inverno todo e um verão todo, um ano todo sofremos. Entreguei, ainda nunca esqueci daquilo. Eu vendia tudo pro Avilino Menga. Alto Espinheiro. 170. A última vez que eu fui no posto, semana passada. Então, mas já está marcado, só está faltando o aparelho só, que não tem o aparelho. Mas eu já estou marcadinho para botar, sou obrigado a botar o Então, a saúde, agora já estou me achando na fragada, porque eu ainda vou lá e trato a questão que a cana encosta no poder, eu pego só os moinhos assim, e vou levando para lá, tudo fechinho de menos de 10 quilos, que nem era para não carregar nada. Mas então o que eu faço agora já é coisinha assim. Agora, quando não botar o marca-passageiro, tem que me cuidar. Tem que não era para me pegar. Não tão acelerado. 5 quilos não era para pegar. Tem que se cuidar. Então, não acelerar tanto, né? Mas o mais assim, tem esse problema, que dá limpeza da tontura, mas o mais, graças a Deus, eu não tenho nada. Agora não tenho, assim, dor nas pernas, não tenho nada. Coluna. Então me cuido muito. Se eu me abaixar assim, me erguer de vez, da tontura. Mas daí eu já tive lá, o doutor disse que é só do coração. Então vou ver, né? Agora no trocar, vou ver se vai adiantar mesmo, se era só isso. Então é a única coisa que eu tenho aquela vontade de fazer o serviço, depois chego lá, daí me lembro que não posso, tem que parar. Devagar, vai devagar. Porque tem hora que a gente até esquece, né? A gente esquece. Mas o mais a gente... O mais assim a gente se sente tranquilo. Dos antigos aí que eram seus vizinhos, que da mesma época do senhor, que moravam aqui, tem alguns ainda que moram aqui? Tem algum de vizinho da época mesmo, olha, só tem mesmo, na época de mais velho, só tem o tio Tavo só mesmo, né? Só o tio Tavo aqui, que é meu tio, mais velho que eu, tá 86, quase 10 anos mais do que eu. Então, só ele. O resto aqui da minha turma, primos e outro. Aqui, irmão, aqui eu tenho um que mora em Porto Alegre, mas para aqui. Vem com tio, o Dé. O Dé, seu Dé, conheço. Então, de irmão, aqui que mora, aqui mesmo, dos parentes mesmo, de homem mesmo, de filho, é só eu que moro aqui. O Daço mora, tem a casinha aqui, mas mora em Porto Alegre. Vem aqui de vez em quando, mas agora está quase parando mais. Então, mas os mais velhos, quando eu tinha aí os compadres e amigo, bastante, preto e branco, aí foram quase tudo. Tem pouco. O senhor lembra algum caos que o seu pai ou seu avô contava, assim? Que causa, assim, da época, da dificuldade que se tinha na época deles mesmo? Eles contavam que eles eram muito quase como escravo, como se diz. Porque era na época do pai, nós aqui também, o Claudio, nós fomos muito excluídos numa parte. Sim. Nós aqui. Isso aqui a gente se dá com todo mundo e se dava, mas toda aí tinha que estar se cuidando. Que era muito, a gente não era dizer que era só o branco, coiava de atravessar. A gente, o negro também olhava um pouquinho diferente.
o branco. Então, nós tivemos umas diferenças aí, Cláudio, até nesse salão. Nós trabalhava aí, era nós, preto, nós, então, eu toda a vida eu vivi nessa comunidade. Sim, o sim. presidente, o treinador, eu vivi nessa comunidade. Então, aqueles, desde a primeira teia, eu me lembro ali, que a gente que fez, ajudei, a igreja, tudo. Eu acho que o tempo foi passando, as pessoas foram entendendo, porque é a questão cultural das pessoas de achar que um era melhor que o outro. Com o tempo, e nós tínhamos um sistema. Nós aqui, era toda a vida, era por aqui. Uhum. Não, nós tinha os bailes, nós tinha separação. Ali na Boa Vista já não tinha isso. Nós tínhamos uma negrada, uma parentagem ali, já não tinha isso. Sim, Boa Vista é outro quilombola e São Bastião é o outro. Mas nós aqui nós tínhamos uma diferença com o povo aqui. Não sei por que pegou aqui. Um orgulhozinho. Não, nós trabalhava nas festas e tudo, mas não podia dançar junto. Até o conjunto podia ser o mesmo. Mas nós, cada um para si. Sim. Não podia um negro lá estar dançando com a branca ou um branco lá dançando com a negra. Era diferente. Nós vivemos muitos anos, isso aí não faz muitos anos que nós tínhamos ali. Sim, aí quebrou isso agora, né? Agora quebrou. Nós tínhamos o salão ali, nós trabalhamos desde lá do morro, puxado tudo a boi, naquele tempo não tinha tratores. Sim. Nós, aqui o pai tinha boi bom, nós puxava a madeira de arrasto de lá do fim do terreno da Unira. Aí que é a mais velha ali, no Sundão na Chapada. Nós trazia tudo madeira de arrasto para botar no salão. Então a gente nós trabalhava, eu e a mulher, nós trabalhava para fazer as festas a semana toda. Sim. Era de segunda a segunda. Pegava em segunda para ir limpando e depois terminar a festa em segunda para limpar de novo para entregar ele. Então a gente trabalhava sem ganhar nada, nunca cobrou nada. Trabalho voluntário. Mas chegava na hora, era diferente. Cada um, nós não podíamos dançar junto na festa. Nós é que fazia aquele trabalho todo parede. Aí era branco e preto trabalhando. E qual é as músicas que se tocava nos bailes? Era quase só era mais naquele tempo. Era o vaneirão, era só música com gaita e viola, guitarra. Não era era música gaúcha. Conjunto, música gaúcha, então. Era só música gaúcha. Mas na época era só a música gaúcha. Então, era aqueles bailes que dava gosto. Mas chegava na hora do baile, se não tivesse uma casa ali perto que eles davam a casa para nós dançar. E depois, então, não tinha casa, nós botava um carreiro de mesa ou cadeira no meio do salão. Nós era menos família, dançava naquele cantinho. Ou botava uma corda. Chegamos a dançar, com a corda botada no meio, nós dançava daquela corda para cá e da corda para cá. Eles não concordavam de deixar nós dançar. Nós por nós não, mas nós era pouca família, pouco preto. Sim. Aguentava aquilo tudo. Aí, até que foi um dia, mas nós fizemos de tudo, é só aqui. Por que nós não podemos dançar junto? Espertizavam, nós que puxava, nós fazia espertização, nós fazia o dia de festa, nós é que dava daquele tempo, era porco, era tudo, era galinha, nós dava igual de tempo dando até. Sim. Aí, só na hora de dançar, era separado. Até que um dia, o Cláudio, faz 57, 50, eu estava com 77 anos. 57 anos. Faz isso. Não era casado. Mas não era casado. Nós não, nós era novo, casado. Aí, eu faz 57 casemos, tá num 56. Ano que deu isso. Então, agora, dá uma pausinha. E vocês se conheceram, foram num baile também ou não? Que baile. Nós se conhecemos. Em casa nós morávamos pertinho. Era vizinhos? Ela casou com 15 anos, eu com 20. Mas nós ali é safrando e trabalhando na roça,
os terrenos eram extremantes. Ah, Já nós via sim. trabalhando, cada um trabalhando na sua roça, mas nos conhecemos desde novo. De novinho, de criança, e criamos praticamente juntos. Aí, nesse baile, o Cláudio, nós resolvemos naquele dia, e sabe quem era o festeiro até na época? O Antônio Ramos. Ah, é? O Antônio tinha uns campos cheios de gado e tudo, então era seu Antônio. Então era cada ano era um festeiro. Aí botaram o Antônio de festeiro. E nós já estávamos anos antes, destinados a ter que dançar. Aí o Antônio que era o festeiro, e o festeiro nós tínhamos o direito de dançar a primeira marca. A primeira marca é do festeiro. E nós fazia, aí o baile mesmo era domingo de noite, fazia torneio de futebol aí com 25, 30 times, aí jogava de dia, de noite, era o baile para daí terminava em segunda. Aí naquele dia, nós, todo mundo, tá, então temos ali, reunido todo mundo para dançar. Mas sabia que ele não queria, mas sabia que tinha que ter um lugar. Fomos quando na hora, e quem tocava esse baile, sabe quem é que era? Era o Sargento Brito. E o outro amigo dele, que era inspetor de polícia, e eu sei que era tudo da pesada. Tudo da segurança. Tudo segurança. Já manteve o respeito? É. Aí, e o Sargento Brito numa gaita, Deus o livre. Ah, é? Não sei que chegou a conhecer o Sargento Brito. Ah, conheci. Aí, era esses, os gaiteiros. Aí, numa daquela, nós fomos lá antes de começar o baile. Tava tudo. Fomos, era o seu Zezinho, o seu Elpidio, o seu Antônio, o seu Lírio, ali, que eram os que comandavam. Daí fomos lá, ajeitemos esse, né? Nós tínhamos trabalhado o tempo todo. Fomos lá e ajeitemos fulano. E nós, onde é que vamos dançar? Porque não tinham tirado nada para nós. Nós tínhamos umas 10, 12 famílias. Daí perguntemos, não, hoje não tem lugar para vocês dançar. Aí já fui arrepiando. Ué, não tem? É, porque não tem a casa de fulano hoje, não dá para vocês dançar. E aqui hoje nós não vamos dar lugar para vocês. Aí se reunimos, te lembra bem do filho? Sim. O Fiote, o filho Bigode, Uhum. trabalhava aqui também, o Antônio, trabalha de caminhão pro Ceasa. Também negro também. Aí se reunimos nós tudo e já, eu sei que, eu nunca fui de briga, mas naquele dia eu sei que já se armemos tudo. Não, hoje nós vamos ter que dançar uma festa de gente. Carne de porco e tudo, assado no forno que a festa maior era domingo de noite, na hora do baile. No final da festa, daí é que dava maior, era o baile. Aí fomos lá, ajeitei um fulano, mas dá para nós dançar algum jeito? Não, vocês não vão. Só olha, nós queríamos dançar. Não, vocês não podem. Tá, não aguentei. Era tudo da polícia, tinha mais 2 brigadianos. Tinha mais 2 brigadianos junto que veio no mesmo conjunto deles. Tudo certo, tudo de lá. Eu não sei se eles se lembraram que nós não ia fazer, porque era tudo ali, era tudo da pesada segurança. Mas nós estávamos com toda a razão. Era o padre Adelaide, que era o padre. Era o padre, que era o Adelaide. Era o padre. Aí, numa daquelas, fizemos aquele circo. Fizemos aquele baita circo, que era às 8 horas da noite, era cedo. Às 8 horas. Ficamos a negrada tudo de um lado. E cerquemos, então, a primeira marca era do festeiro. Sim. Era o Antônio Ramos. E nós se dava bem, o Antônio e tudo. Era o Antônio, mas naquele tempo era um ricaço aqui para nós. Aí ele separou ele e a mulher dele, lá de um lado. E eu namorava com a Tereza. Já era noivo, nós já ia casar em seguida. Tava lá na festa também? Nós ia casar em seguida. E tem o meu irmão, o Lavo, é morto agora. Mas toda a vida fui mais metido. Eu fui toda a vida, cara. Eu fui toda a vida de calmar as coisas. Nunca fui de puxar briga com ninguém. Pacificar. Nunca tive medo, mas era apaziguar. E o meu irmão, esse Olavo, o Olavo era solteiro ou era casado?
Era casado, né? Solteiro. Aí, mas mais velho que eu, mais metido, já era metido, né? E nós, assim, na hora, quando rompeu a gaita, o Antônio Ramos sai dançando, a marca era dele. Aham. E eu tava assim em pé, cara. E a Tereza assim do meu lado e o Lavo, meu irmão, do outro lado. Ah. Daí, ficamos um do lado, outro do outro. E aí quando rompeu a gaita lá, que o Antônio dançando, que a primeira marca era dele, o Lavo, meu irmão, puxava a Tereza por um braço pra lá pra ir dançar, e eu puxava pra cá. Eu com raiva que tá, mas não queria começar por ali. E o Lavo puxava pra lá, nós estiquemos ela, pra lá e pra cá. Ele puxava num braço pra ela ir dançar com ele e eu ainda atacando, tirando, né? Tirando. Numa daquela eu larguei, eu tenho que saber de uma coisa. Ah? O Lavo levou. Quando o Lavo pega a Tereza pra dançar, que tá dançando também assim, só pegou mesmo e deu uma voltinha, o Antônio dançando e viu. E não grita de lá da sala, o povo, era povo, nós tínhamos mais de 1000 pessoas, era gente mesmo. O Antônio grita, gritou com o conjunto, para a gaita que tem o nego dançando. Rapaz do céu, que nós já tava tudo que eu Mariano, tudo arrepiado. Quando ele disse assim, Virgem do céu, cada qual tava mais ferrado, né? E nós tínhamos uns 8 homens só, eram umas 8, 9 para mim. Mas nós tínhamos, quem sabe, uns 20 nego ali, mas era de família, de homem ali, nós tínhamos 8. Mas cerquemos de vereda, o aiteiro parou mesmo com o Antônio, gritou que tinha um nego. Mas como foi assim? Então já queria ir nele, outro já indo. Aí pararam, mas o que eu... Veio o chefe que era na época, era o seu Zezinho, era o seu Elpidio, era o seu Antônio Pedro, era ali o seu Liro, que comandavam. E tudo, amigo, nós tínhamos como amigo. Aí vieram, não pode. Aí fumo, eu mesmo cheguei, eu era rapaz novo, mas cheguei, esse dá mão comigo. Daí eu disse, seu Zezinho, foi o seu Zezinho e o seu Liro, foi que eu cheguei. Eu disse, ajeito, gente, para não parar esse baile, ajeita um cantinho para nós que terminou tudo. Não, para vocês não tem. Eu digo, então para nós não tem, então nem para vocês. Daí eu disse, então não tem para ninguém. Todo mundo, não tem. Tava tudo por vender. Pois, Cláudio, mandaram encerrar o baile, 8 horas. O povo era, tava tudo por vender na festa. Não. Então, parou o baile. Mandaram o conjunto descer, que era tudo da polícia. Então, isso vocês vão ter que pagar essa despesa que paga. Não! Vamos ver quem vai pagar. Aí, tocaram no outro dia para Torres. O seu Zezinho, o padre Adelaide também, outro sem vergonha, também foi lá para a delegacia e chegou lá. E chegou lá e daí contaram. Aí olha, nós viemos aqui fazer uma queixa assim, que deu um prejuízo lá por causa um baile, tivemos que parar, não deu para vender as coisas, e agora como é que fica? Daí o delegado falou, sim, mas qual foi o motivo? Disse, não. Aí eles mesmo foram contar, não, problema, assim. Eles contaram o correto, achando que estava amparado. E queria dançar e nós não deixamos, nós tivemos que parar, porque daí eles iam invadir. Daí o delegado, isso eu me lembro, o delegado disse, aí, sim, mas qual é o presidente? E o presidente parece que era o seu Zezinho, não, o presidente aí é o seu Zezinho, e tal, não. Ele disse, hoje, vocês sabem que isso aí não existe. Ou vocês dançam todo mundo, se tiver todo mundo parei nessa comunidade de vocês, ou encerra tudo por aí, pode fechar a comunidade de vocês, pode fechar o salão. Vocês não têm direito, nem vocês. Por que esse é que trabalha, esse que ajuda, ele já tinha contado tudo, o que fazia, disse, vocês não querem, então o que vocês querem? Então, acaba tudo. Aí tá, então acabou, eles lá que era para nós que pagar alguma coisa. Aí já veio de lá liberado mesmo para nós. Esperei.
Aí veio tudo quieto. Cara, parou, não falaram mais na festa, a festa não sei o que fizeram daquela coisa que sobrou. Vimos, tudo embora, todo mundo. Quando deu outra festa, a gente não sabia se ia ter ou não. Aí tinha a festa. Aí quando chegou uns poucos dias, eu sei que a gente trabalhava igual lá. Ficou lá, mas fulano vai ser liberado. Aí algum deles dizia que sim, outro dizia meio quieto, mas tinha que dizer que ser liberado, já com medo da gente fazer qualquer coisa. Então corremos e foi liberado, dancemos. Foi nunca, Deus já foi, nós nunca tivemos segurança, não foi preciso, e fizemos um baile grande, graças a Deus, terminou aquilo, tudo, hoje, até casamento mesmo, com umas pessoas que eram meio racistas, o que tem mais casado ali era aqueles que mais renegavam o negro. O que tem de família, nossa, casado com a pessoa, com mulher branca aqui, nós misturou meio por meio. Sim. Não é meio por meio que sempre negro tem menos. Mas senão aqui, olha, então tá mil maravilha. Mas chegou daí isso para bem da gente. Teve de passar. Essa foi uma história que muitas pessoas passaram em algumas comunidades, essa cultura de trazer o preconceito, né? Por cor de pele, por posição social, por religião. E até quando ia contar o fato, achando que estaria amparado com a notícia verdadeira contando, né? Não, vão dar força para nós. Porque a cultura trazia isso, achando que tinha que dar continuidade no erro. Então, graças a Deus, né, seu Bento, hoje nós estamos aí. Tem muita coisa para melhorar ainda. Tem. Muita coisa. Mas melhorou, ninguém olha de atravessado para mim. Tem aquele sempre, do nariz empinado. Não, isso mas tem... daí eu não culpo só um. Tanto faz o preto, sempre tem. Aqueles que olham mais, mas o mais, graças a Deus, a gente tem a mesma mordomia, a gente se diverte, tudo junto, um precisa do outro, nós aqui, graças a Deus. Tem, aí dá qualquer coisinha ali, mas coisinha. Mas terminou, aquilo como terminou, era todo mundo se admirar, mas nós aqui dançamos tudo junto ali no quarto, era em dois, era em tudo nas pés, tudo. E vocês, nós assim, até que naquele dia a gente resolveu por nossa conta. Vamos resolver isso. Tem que ser. Então, resolvemos por nossa conta mesmo. E o pessoal, mas terminou um festão que bom, né? E o pessoal do Morro Alto são parentes de vocês também, não? Nós temos ali, eu tenho um parente lá também. Eu tenho até uns parentes, eu acho que até estão até no... Eu acho que até desses carambolas, tem ali parente no Morro Alto, eu tenho parente ali em Osório, no Morro Alto, eu tenho parente que eram os mesmos daqui da Terra de Areia. Eu tenho uns primos que moram lá, o Cílio, ali tem seu parente, Nadir, o Júlio, tudo mora. O Júlio, o seu Nadir, isso. Final do seu de noite ali. Porque o de noite é meu... O de noite é meu primeiro irmão legítimo. Primeiro irmão por duas partes. Somos quase irmão mesmo, por duas partes. Nós somos o primeiro irmão legítimo mesmo. De noite, o Adão telefone, então aquela turma do Júlio ali é tudo parente. Agora o meu guri também é casado com o Júlio ali com a mesma família, né? É a família dos Rosa, dos Silva, são tudo parente, né? Essa ali que o Ney é casado já é Rosa, mas é do mesmo Júlio ali, da mesma parentagem. Então eu quero agradecer muito ao senhor pela disponibilidade do tempo, né, de dar entrevista, de poder falar um pouco da história de vocês. Sabemos que tem muita coisa para ser contada ainda e a gente vai fazer em duas partes. Outra hora eu venho de novo. Certo. Não, faço questão, tenho prazer, foi muito bom nós conversar. E durante o que nós é para conversar mais, dos carambolas. Então aquilo que a gente sabe, com a mãe dizia, eu não sei até o Cláudio, que a gente ia deixando para trás. Eu nunca peguei aquilo certo, como é que vieram os imigrantes para cá. Para cá, né? Isso a mãe, eu não me lembro se a mãe disse que vieram porque os bisavôs eram pegados numa cachorro. Mas eu não sei se aquela gente, se vieram ou de navio ou em barco, uma coisa, não sei como é que eles vieram depois
o Brasil, não sei como também, como é que gera aquilo, eu não posso explicar, só sei que ela tem um grande sangue mesmo, a minha mãe tinha bastante sangue o mais agora, eu já vivo ali, já vivo na comunidade agora dos carambolas, gosto muito aí com a Nária, a presidente, uma pessoa, ótima pessoa mesmo, ali, e sabe trabalhar, já está vendo um recurso dos carambolas aqui para nós já temos algo da prefeitura ali, já tem um nome dos carambolas junto no algo que nós estamos botando aqui. Isso, claro, isso é bom. Que é pouco, né? Mas pouco e parece que vem, eu acho que é 21 mil, 24 mil por ano. Ali algo daquela água de veredas. Isso aí 100 e não sei quantos mil, 100 e tantos mil, mas aquilo tudo já ajuda, a gente já tem aquele apoio, né? Tudo é um começo. Então, pelo menos, a gente está gerando. Nós parece que temos, me parece que temos umas 30 famílias já dos carambolas. Então temos. Dentro da história do Brasil, desse sistema que teve, nesse período que nós não gostamos, mas tem que falar, que aconteceu, foram mais de 300 anos de escravatura dentro do nosso Brasil. Ela começou após o descobrimento, né? Isso. Ali por 1570, alguma coisa assim, eles foram buscar os negros na África para botar com mão de obra no trabalho forçado, porque os índios não faziam, eles eram rebeldes, né? Não faziam. Então foi feita essa substituição dessa mão de obra. E aqui na nossa parte do Rio Grande do Sul, foi aproximadamente no século XVII, 1770 e alguma coisa, e aqui nessa região foi em torno de 1800, antes da colonização alemã já tinha. Então a colonização alemã aqui no Vale do Três Forquilhas foi em 1826, e o pastor Borges tinha uma chamada Maria, que trabalhava com ele. Porque a abolição começou a vir a questão do ventre livre, né? Isso. E depois, propriamente, a abolição vinda com um documento pela princesa Isabel, passando quase antes do Brasil República, em torno de 1888 para 1889. Só que nós sabemos que algumas coisas ainda as pessoas, dentro de uma cultura, dentro de uma educação, dentro de entender a pessoa como ser humano e não classificar ela por questão social, ideológica, política, religiosa ou cor de pele, que nossa diferença muda é somente na questão comportamental. O que se distingue de uma pessoa ser boa ou ser má? Se ela é um bom ser humano ou se ele é um mau ser humano. Isso que nós temos que ver. O Paulinho é seu sobrinho, né? O Paulinho, nós tivemos uma oportunidade, a gente estava jogando futebol aqui na região, e aí lá em Torres, depois de nós ter feito uma confraternização com o time de lá, de Torres, ele falou assim que estava fazendo um time de futebol aqui e pegar os outros das outras comunidades que era só de negro, né? Só de negro. E daí ele falou para mim, ô Kneves, tu tá fora, que me chama de Kneves, por causa do sobrenome Kneves, né? Ô Kneves, tu tá fora. Eu disse, não, eu que tô dentro, eu peguei minha carteira de identidade. Eu sou Schwarzhaupt. E Schwarzhaupt quer dizer cabeça preta. Quer dizer, eu tô dentro. E a gente sempre teve uma grande amizade com todos, né? Ou seja, a gente se conhece há tempo, tanto da comunidade daqui, de Terra de Areia, Boa Vista, Morro Alto, lá no Campo Novo mesmo, que o pai e a mãe foram para lá naquela comunidade, e nós sempre respeitamos e tivemos sempre uma boa harmonia com as pessoas, porque essa visão eu sempre tive, essa maneira de pensar e de viver em bom convívio com as outras pessoas. Era só uma bobagem que tinha e acontece. Isso pode acontecer. Isso ainda acontece, mas com muito tempo. Muito pouco. Mas o mais, Cláudio, graças a Deus, aqui a gente se sente bem, a nossa comunidade, o nosso futebol, tudo bem respeitado, tudo mudou muito. A nossa comunidade, graças a Deus, estão integrados, né? Tá integrados. Parabéns, uma ajuda muito boa tem aí da prefeitura, os secretários, tudo, ajuda que precisa ali, alguma coisa de... É uma beleza, a gente está contente. Que bom. Melhorou muito. Eu quero pedir para o senhor, agora encerrando, agradecendo já por tudo, ter deixado filmar, entrevistar,
contar um pouco da história da comunidade, a história do casal, né? Da família, Isso. e deixar uma mensagem principalmente para a nossa juventude. Encerrar com uma mensagem, o senhor dá uma mensagem para a juventude. Certo, certo. Não, a gente agora, como a nossa juventude, graças a Deus, a gente tem toda a vida conversando, porque conversando e tudo é que a gente. Então, quero dar um parabéns para a nossa juventude e, graças a Deus, todo mundo respeita todo mundo. Então, quer dizer, tem alguma coisinha, claro, que toda a vida, aquilo, as diferencinhas, vai ter. Mas o mais, como era, a gente sabe de primeiro, que depois de tu ter uma idade, a juventude não dava mais importância para gente. Não, eu tenho aí a juventude e tudo, graças a Deus, me dou bem com meus netos, com as minhas netas aí, sendo... para estar num baile aí, eu danço mais com as minhas netas e tudo. Então, é um parabéns que eu quero dar para a juventude, que a juventude está dando o valor às pessoas mais antigas. Porque primeiro era cada um para si. Então, quero dar esses parabéns para a juventude, que graças a Deus, que Deus ilumine esse, que se Deus quer, as coisas de cada vez Melhorando mais. Tá muito Certo. bom. Eu vou encerrar aqui, vou ali fora desligar, depois eu volto depois conversar com vocês. Obrigado, dona Tereza, por ter participado. Tão pouco a senhora conversou, o seu Bento tomou todo o espaço, eu né? não sabia que era para conversar. Porque já vem gente fazer entrevista, já não pode conversar nada, né? Não, mas a senhora pode falar. Até, inclusive, agora, para encerrar, pode deixar uma mensagem também para os jovens. Ah, é? Não, os jovens são bons aí, eu gosto muito deles. Deus o livre isso para mim aí, todo mundo. Aí, quando eu adoeço aí, que adoeço qualquer coisa aí, o senhor pode ver. Não vê porque não tá aí, né? Aham, sim. Mas é gente em redor de mim de montão. Dando assistência, ajudando a Dando senhora. assistência, Aham. E o meu marido, nós faz 57 anos que temos juntos. Graças a Deus até hoje, né? Nós fizemos a festa de 50 anos de casado. E sempre. E qual é a data? Sempre junto. E qual é a data do... A data de 20 de março. Nós fizemos... 18 de março. 18 de março. 18 de Nós março. fizemos a festa nós tínhamos Faz 7 20 anos. já fez 7 anos que nós. Então, se der bem certo, quem sabe nos 60 anos a gente faz alguma outra coisinha aí Claro, mais diferente, não pode né? deixar. Aí nos 60 de casado, falta 3 anos, 2 anos e meio. Agora em dezembro. Foi uma festa de 600 pessoas. Que bênção, que bênção. Boa mesmo. Então a gente. Parabéns, toda a vida parabéns. Viveu toda a vida esses anos. Claro que tem os tropeçozinhos, né? Tem alguma coisa. Vou pegar aqui, essa aqui vai mas o ficar, mais- essa imagem vai ficar na capa do vídeo. E mais a gente Aí. já vive aí os 57 anos, graças a Deus. E tem a dimensão, de vez em quando, uma disfunçãozinha, isso tem. Não, Isso faz tem. parte, né? Tem que ter. Eu não sei se Tem faz que ter, parte, ó, Ranhãozinho. mas a gente sabe o que acontece. Mas É. o mais, graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai... porque é um capricho. Se Deus quiser, a gente quer ir até o fim. Aham. Até o final das nossas vidas, a gente É, eu- pensa, a gente Deus não- é que sabe. É verdade. Eu perguntei na hora que eu cheguei porque a gente está fazendo a gravação e as pessoas que estão assistindo têm que saber quem é quem, né? É claro. Então foi perguntado, assim que eu perguntei o nome para nós identificarmos. Claro. E eu fico feliz e sim, para Deus abençoar vocês. Isso. Toda a parentela de vocês, essa comunidade, que sejam com muita saúde e próspero em tudo que fizerem. E também vejam os seus filhos e os filhos dos seus filhos crescerem aqui, onde estiverem, que a mão de Deus esteja sobre eles. E Obrigado, seu e Bento. Obrigado, Cláudio. tá? Eu te agradeço também Tá. como o nome que eu conheci, te conheci mais e lá por causa do José, meu cunhado, do João, que eu Isso. sabia quem era o Cláudio. Conheço demais o teu pai, uma Isso. ótima pessoa, então agradeço a tua visita, estou agradecendo que foi uma visita de cortesia. O dia que quiser voltar. A gente vem para terminar o assunto depois, dona Tereza, tá? Puder, a senhora vai falar mais. Eu vou encerrar aqui. Certo. Rancho e Roça Cláudio Bombeiro, aqui na comunidade do Quilombola, em Morro Alto, para ouvir um pouco da história dessa comunidade, do seu Bento, né, que é um dos pioneiros aqui da região. Também vamos dizer que ele nasceu e se criou aqui. E um homem aí com 77 anos de idade,
que ainda planta banana, cultiva mais cana-de-açúcar, né? A banana ele arrendou, e planta feijão, e tem a sua saúde aí, agora com as suas limitações, mas mantém aí a sua subsistência e ainda cria gado. Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando, e compartilhe essa programação, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acione o sininho, porque toda vez que vocês fizerem isso, estarão recebendo o nosso vídeo. Então, nós estamos aqui, ó, no alto do Morro do Chapéu, em Três Forquilhas. Até um próximo vídeo.